Beleza, vamos lá então. Botei para gravar, que eu não tinha botado para gravar ainda. A gente falou isso na aula passada, o que é um sistema distribuído, né? E basicamente todo sistema que se comunica utilizando uma rede, né? Tem elementos que se comunicam utilizando uma rede. E a gente falou que vai focar muito aí nessa comunicação, né? Que existe aí no ambiente distribuído. E aí a gente falou já em dois conceitos. Primeiro, só repassando aqui, porque a gente vai focar principalmente nesse segundo agora, né? No primeiro, o conceito de acoplamento fraco, né? Que é o fato de que, assim, apesar de eu estar num sistema distribuído, quanto menos os elementos se comunicarem, melhor, né? Se você tem duas soluções que fazem a mesma coisa, os elementos trocam mensagem toda hora, mensagens grandes e tal, e eu tenho uma outra solução em que os elementos praticamente não trocam mensagem, ou trocam mensagens pequenas e tal, melhor essa solução. Os elementos que trocam poucas mensagens, ou mensagens pequenas, e coisas assim, né? Quanto menos conversar, melhor. Né? Porque a troca de mensagens é normalmente o foco dos problemas. É onde você mais tem falha num sistema distribuído. Então, quanto menos mensagens você trocar, melhor. Né? Bom, uma outra questão envolvida aí no sistema distribuído que a gente começou a comentar na aula passada é a ausência de relógio global, que é o seguinte, quando eu tenho vários processos rodando numa mesma máquina, todas elas estão sincronizadas pelo mesmo relógio. Né? Você tem vários processos rodando no sistema operacional, todos eles estão coordenados pelo mesmo sistema operacional, então todos eles têm a mesma contagem de tempo. Todos eles seguem o mesmo relógio, que é o relógio da máquina. Né? Então isso faz com que, se acontece alguma coisa num processo e acontece uma coisa em outro processo, você consiga com facilidade dizer o que aconteceu primeiro. O que estava rodando no processo A, um evento que aconteceu no processo A, um evento que aconteceu no processo B. Basta que você olhe quando aconteceu, porque a contagem de tempo é a mesma para os dois processos, porque tudo vem do mesmo relógio, né, que é o relógio da máquina. O problema existe quando você tem mais de uma máquina, você tem as coisas acontecendo em mais de uma máquina. Se as coisas estão acontecendo em mais de uma máquina, cada máquina tem a sua própria contagem de tempo. Cada máquina tem o seu próprio relógio interno. E esses relógios internos das máquinas, eles não necessariamente são muito precisos, não necessariamente. É muito difícil ter uma precisão absoluta, não existe isso. Então, com o tempo, duas máquinas que estejam com o relógio sincronizado, com o tempo eles vão se desincronizar. É natural, por exemplo, que um conte o tempo um pouquinho mais rápido que o outro, né? Estava falando com vocês, hoje em dia a gente tem tudo, smartwatch, celular e tal, isso é uma realidade talvez menor um pouco. Mas quem tem relógio normal sabe que de tempos em tempos você tem que ir lá e dar uma ajustada no relógio, porque ele atrasou um pouquinho, ou adiantou um pouquinho, porque a contagem de tempo não é totalmente precisa, né? A gente não tem uma precisão tão grande. Isso acontece nas máquinas, nos computadores também. Então, isso pode ser complicado num sistema distribuído, né? Para alguns, não para todos, mas para alguns pode ser complicado se você precisar saber se dois eventos que aconteceram em máquinas diferentes, você precisa saber qual aconteceu antes. Eu tenho uma coisa que aconteceu na máquina A, uma coisa que aconteceu na máquina B, e aí? O que aconteceu antes, o da máquina A ou da máquina B? Nem sempre a gente consegue saber se os relógios tiverem... Um relógio está meia hora adiantado em relação ao outro, de repente o evento A aconteceu depois do evento B, você vai achar que aconteceu antes, porque há essa diferença de meia hora nos relógios. Né? Então você pode não conseguir saber muito bem quem aconteceu antes e quem aconteceu depois. Você não tem uma referência única de tempo. Né? É igual você imagina aqui, se eu chegar agora e falar, pô, hoje eu tomei um copo d'água às 1h30 da tarde. Aí você fala assim, pô, professor, eu tomei um copo d'água também, mas foi antes que o senhor. Eu tomei um copo d'água às 1h28. Só que, de repente, o seu relógio está adiantado, está atrasado em relação ao meu. Então, quando o seu estava 1h28, o meu já era 1h32. Então, na verdade, você tomou depois de mim, só que você acha que você tomou antes, porque o nosso relógio não está sincronizado. Né? É a mesma coisa.
Para você ter certeza de que você tomou antes ou tomou depois, você tem que recorrer a alguma solução para sincronização das informações, né? Na verdade, a gente tem duas soluções. Eu parei aqui. A gente tem duas possíveis soluções, duas classes de solução diferentes. Uma classe de solução que se baseia em você sincronizar os relógios. Aí eu, periodicamente, comparar os relógios das minhas máquinas e botar todo mundo no mesmo instante, todo mundo no mesmo tempo. Se eu fizer isso, eu garanto que a hora de todas as máquinas está igual. E se as horas de todas as máquinas estiver igual, eu consigo garantir que se eu olho lá a hora que aconteceu numa máquina e olho a hora que aconteceu na outra, como as máquinas têm a mesma contagem de tempo, têm o mesmo tempo, eu consigo saber quem aconteceu antes e quem aconteceu depois. Claro que dentro de um certo grau de precisão, que muitas vezes já é suficiente para a maioria dos ambientes. Isso é importante, particularmente em computação, em vários sistemas. Isso é importante até, por exemplo, para quem trabalha com segurança de redes e tal, quando os caras vão ver se aconteceu uma invasão na empresa. E aí você vai lá e vai fazer uma análise forense. Você vai ver por onde que o cara invadiu, o que aconteceu, o que o cara fez, qual foi o caminho que ele percorreu para invadir. Então, uma das coisas mais usadas para você ver por onde o cara invadiu, o que ele fez, é olhar os logs, né, que são os históricos das várias do sistema operacional, dos vários servidores que você tem. E aí, você tem vários servidores, com contagem de tempo diferente. Se o relógio não estiver sincronizado, você não consegue fazer, muitas vezes, um passo a passo do que o invasor fez. Primeiro ele entrou nesse servidor, aí ele fez isso aqui, aí depois ele foi para esse outro servidor, fez isso ali, aí ele foi para o outro servidor. Então, muitas vezes você não consegue fazer esses passos todos aí, porque você não consegue saber se ele entrou primeiro no servidor A ou no B, porque o servidor A e B não estão sincronizados entre si. Né? Então, quando eles estão sincronizados, você consegue lá apontar e falar, primeiro ele entrou no servidor A, aí do A ele pulou para o B, aí do B ele fez isso aqui e assim por diante. Então, até para essa questão de você saber o que aconteceu, né, fazer uma auditoria, isso pode ser importante. E alguns sistemas também podem precisar disso, né, sistemas bancários ou outros sistemas, você pode precisar saber ter uma contagem de tempo mais uniformizada, vamos dizer assim. E aí, para isso, existe uma solução simples, né, que é um protocolo chamado NTP, Network Time Protocol. O NTP, Network Time Protocol, é um protocolo que, basicamente, a ideia dele é ficar periodicamente sincronizando o relógio do servidor com um servidor de tempo. Então, você vai ter um servidor na rede que vai servir basicamente para contar tempo. E ele vai ser a referência. Então, sempre os outros computadores vão periodicamente perguntar para ele que horas são. E ele vai dizer e as máquinas vão se sincronizar. Um pouquinho mais de detalhes com isso. A partir do próximo slide, a gente vai explicar ele um pouquinho com mais detalhes. Com um pouco mais de detalhes. Mas a ideia básica do NTP, que é Network Time Protocol, que é um protocolo mais usado aí hoje em dia, é de periodicamente os relógios estarem sendo ajustados, para não deixar que eles se atrasem muito. É o que o celular de vocês faz. Ele usa o NTP para se sincronizar com o servidor de tempo que tem na operadora de telefonia de vocês. Eu tenho o celular da Claro. A Claro tem um servidor de NTP lá, seu celular periodicamente pega esse tempo lá. Eu tenho o celular da Vivo. A Vivo também tem, ele periodicamente pega esse tempo lá, e aí você está com o relógio sempre no horário certo. O problema é que nem sempre você consegue estar com o horário certo entre as máquinas, nem sempre você consegue garantir isso. Né? No celular você consegue por quê? Porque o operador te dá esse tempo, então você se sincroniza. Tá, mas imagina que eu dei um exemplo na aula passada, vou usar o mesmo exemplo. Imagina que eu esteja jogando um jogo qualquer aí. Sei lá, esse aí que tem hoje em dia, Fortnite, qualquer outro jogo desse aí de tiro e tal, hype. O cara tá jogando um troço desse aí, ele precisa saber coisas, quem aconteceu antes, quem atirou antes, sei lá, se o cara atirou e você desviou a tempo ou não, sei lá, coisas desse tipo. Você precisa várias vezes de saber, né, num jogo desse, os jogos são bem complexos, então você precisa saber se determinados eventos aconteceram antes ou depois de outros eventos que aconteceram em máquinas de outros jogadores. Bom, o problema é que você não consegue garantir que todas as máquinas de todos os jogadores estão sincronizadas. E nenhum fornecedor de jogo vai querer que seja um pré-requisito para você jogar o jogo dele que você sincronize o seu relógio. O cara não vai querer falar o seguinte, só dá para jogar o Fortnite, o novo Counter-Strike, ou sei lá o quê, ou FIFA, ou o que quer que seja, só dá para jogar
se você sincronizar o seu relógio com esse servidor meu aqui. Ninguém vai fazer isso, porque dá trabalho pro jogador, dá trabalho pro cliente. Ninguém quer dar trabalho pro cliente, senão o cara vai para outro jogo que não precisa disso. Então, existem outras soluções. Tem uma solução do matemático chamado Lamport, que ele propôs em 1978, que chama os relógios de Lamport, que ele não sincroniza os relógios. Ele não vai fazer com que a contagem de tempo das máquinas esteja igual, né, para não mexer nisso da máquina. Mas ele vai dar ferramentas para que você consiga saber o que aconteceu antes. Se dois eventos, duas coisas aconteceram, um na máquina A, um na máquina B, com algumas trocas de mensagens você consegue saber se o evento que aconteceu na máquina A aconteceu antes ou depois da máquina B. Então, relógios de Lamport podem ser usados quando você quer sincronizar, mas você quer saber a ordem dos eventos, mas não quer sincronizar relógios. Porque você muitas vezes nem tem acesso a esse sincronismo dos relógios. E você não quer mexer lá na máquina do cara, né? Vamos falar primeiro do NTP, que é um protocolo mais simples. O relógio de Lamport a gente vai comentar em aulas mais para frente aí, que ele é um pouquinho mais complicado. Vou falar com o NTP porque assim, 90% das soluções, 90% das máquinas que se sincronizam na internet usam o NTP, o Network Time Protocol. Tem uma solução bem simples, antes de falar no NTP, que é o SNTP. Em alguns casos, o pessoal até usa isso. Esse S na frente é de Simplifier. Simplifier Network Time Protocol. Que é a ideia de você sincronizar levada à última instância. É a coisa mais simples que existe. Você tem um servidor de tempo, um servidor que tem um relógio, você considera que aquele relógio dele é o relógio de referência, e periodicamente as máquinas todas perguntam para esse servidor que horas são. E o servidor responde, e você ajusta a sua hora com a hora que o servidor respondeu. É bem simples esse protocolo, o SNTP, o Simplified Network Time Protocol. Então tem lá um servidor, todo mundo pergunta para esse servidor que horas são, o servidor responde, e você ajusta a sua hora com essa hora que o servidor falou que é, né? Que é a hora daquele momento. Não importa muito se esse servidor, no fundo, nem importa tanto se esse servidor NTP, ele está com a hora certa mesmo ou não. O que importa é que todo mundo vai estar com a mesma hora. Se todo mundo estiver sincronizado com a hora um pouco errada, não é um problema, desde que todo mundo esteja junto, né? Que aí você sabe o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Nem sempre, às vezes não, às vezes você vai querer que todo mundo esteja com a mesma contagem de tempo e numa hora que você confie. Porque, sei lá, você vai armazenar logs de coisas que aconteceram e você quer saber exatamente que horas que aconteceu. Né? Mas nem sempre isso é necessário. Bom, qual o problema desse SNTP, desse servidor de NTP simplificado ou simples? De você perguntar para o servidor e ele te responder e você ajustar a hora. Você vai lá e fala, que horas são? O servidor te diz, meia-noite. Você vai lá e põe meia-noite no seu relógio. O problema de usar só isso, né, de ter essa solução tão simples, é que eu vou lá e pergunto para o servidor, que horas são? Ele me diz, meia-noite. Aí, como que ele me diz? Ele vai lá e coloca, chega uma mensagem minha para ele pela rede, perguntando que horas são, fazendo uma requisição NTP, que é uma requisição de que basicamente perguntando que horas são, e ele me dá uma resposta NTP. É uma mensagem, um pacote de dados, que vem lá dizendo o seguinte, meia-noite, meia hora. E aí, esse pacote vem pela rede, chega até mim, eu vou lá, processo ele e ajusto minha hora para meia-noite. Só que quando eu ajusto minha hora para meia-noite, provavelmente já não é meia-noite lá na outra máquina. Porque era meia-noite quando ele respondeu. Só que ele respondeu, o pacote percorreu um percurso qualquer na rede para chegar até mim, chegou, aí eu ajeitei, eu desempacotei, vi que horas eram e ajeitei meu relógio. Esse desempacotar, ver que horas são, é muito rápido, mas comparado com o tempo que o pacote demora para trafegar na rede. O pacote demora para trafegar na rede, às vezes, alguns milissegundos. Então, eu posso estar atrasado alguns milissegundos em relação ao servidor. Muitas vezes isso não faz a menor diferença. Eu estou 100 milissegundos atrás do servidor principal. Não muda muito isso. Não, pode ser para muitas aplicações, isso não faz tanta diferença. 100 milissegundos para lá ou para cá, não muda muito. Mas para algumas aplicações isso pode fazer diferença. Então o NTP ele tenta ser mais preciso do que isso. O NTP ele vai além de você simplesmente perguntar para o servidor que horas são e o servidor te responder e você ajustar a hora. Ele tenta ser mais preciso que isso. E aí o que ele faz? Aí é que entra a sacada do NTP para tentar
compensar de alguma forma, o que você tem que fazer, o objetivo seu, é tentar de alguma forma estimar quanto tempo demorou entre o servidor responder que horas são e essa resposta chegar até mim, né? Então imagina, se eu souber que o servidor falou comigo que é meia-noite, e se de alguma forma eu souber que essa mensagem demorou para chegar até mim 100 milissegundos, que seja, eu sei que eu posso ajustar o meu relógio, se o meu relógio eu receber que é meia-noite, eu posso ajustar o meu relógio para meia-noite e 100 milissegundos. Porque eu sei que a resposta demora aí mais ou menos 100 milissegundos para chegar até mim. Então, a solução do NTP toda se baseia em tentar estimar quanto tempo que a resposta demora para chegar até mim. Não tem como eu saber exatamente. Tem como eu tentar estimar, tem como eu tentar saber o que é, tentar saber o que é. E aí, então, o que eu vou fazer? Qual a ideia do NTP? A ideia é o seguinte, ó, tem essa figurinha aqui embaixo, que é uma figurinha de troca de mensagem ao longo do tempo. Então, eu tenho aqui, ó, nessa linha de cima, um servidor. Eu tenho aqui, da esquerda para a direita, o tempo passando. Eu tenho aqui o servidor e eu tenho aqui o cliente. Então, sempre que eu tiver uma troca de mensagem, o cliente mandando uma mensagem para o servidor, eu vou representar com uma setinha saindo aqui do cliente, do tracinho que é o cliente, indo para o tracinho que é o servidor. E qualquer mensagem na rede, ela toma um tempo para poder ser transmitida, né? Então, ela saiu no tempo A, mas ela chega lá no servidor um pouco depois, né? Porque demora para trafegar na rede. Parece instantâneo, mas não é. Tem alguns milissegundos aí para a mensagem chegar até o servidor de destino. Então, isso aqui eu estou dizendo, ó, que tem uma mensagem saindo do cliente e indo até o servidor. E que esse tempo aqui, né, aqui na horizontal, esse tempo aqui, é o tempo de propagação da mensagem. É o tempo que a mensagem demora para sair do cliente e chegar até o servidor. Tá? E aí, imagina que isso é uma requisição da NTP que está perguntando que horas são. O servidor, ele está perguntando que horas são. O cliente vai responder, vai ver que horas são, vai responder que horas são, e aí ele vai responder aqui que horas são. Então, essa mensagem aqui, isso aqui, durante esse tempo, ele está processando a requisição para ver que horas são e coisas assim, e aqui ele está respondendo a requisição. Então, está saindo a mensagem de resposta do servidor para o cliente, é uma resposta, tá certo? E ela demora um tempo para poder sair do servidor e chegar até o cliente. Da mesma forma que a requisição demorou um tempinho. Demorou um tempinho para sair do cliente até o servidor, a resposta demora um tempinho para sair do servidor e ir até o cliente. Certo? Então saiu do servidor e foi até o cliente a resposta à requisição. Então é isso que esse diagrama está representando. A requisição para perguntar que horas são, o processamento, né, para ver que horas são mesmo lá internamente, e a resposta à requisição. Beleza? Tá claro esse diagrama aí? É importante esse diagrama estar claro, ele não é muito complexo, mas é importante ele estar claro para a gente entender como é que o NTP funciona. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Dado isso aí, eu posso observar o seguinte: a requisição ela saiu do cliente num tempo aqui, num momento aqui, na hora A. Vou chamar a hora de A. E a resposta chegou de volta na hora B. Então, do ponto de vista do cliente, sei lá, B menos A, que é esse tempo aqui, foi o tempo que demorou para a informação, né, entre mandar uma requisição e a resposta chegar. Do ponto de vista do servidor, o servidor ele recebe a requisição no momento X e ele manda a resposta no momento Y. Y menos X é o tempo que o servidor demora para processar a requisição, beleza? Então ele recebe. O problema é que X e Y então, acontecem num domínio de tempo e A e B acontecem em outro domínio de tempo. Como assim? Esse cara tem um relógio que não necessariamente está perfeitamente sincronizado com o cliente. Se tivesse, eu não precisaria estar usando o NTP. Então, como esse cara tem uma contagem contagem de tempo diferente dessa, X e Y estão dentro da mesma contagem de tempo, estão no servidor, debaixo do mesmo relógio. A e B estão dentro do cliente, debaixo do mesmo relógio também. Mas A e B estão num relógio diferente do que X e Y. Então, não dá para eu simplesmente pegar aqui, fazer B menos X e ver quanto tempo demorou para a resposta chegar. Por quê? Porque B menos Y, desculpa. Porque B está numa contagem de tempo e Y está em outra. Se esses caras estiverem com o relógio defasado, eu vou estimar bem errado aqui. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer Y menos X, como sendo o tempo que o servidor demora para processar. Se X e Y estão na mesma contagem de tempo, eu posso subtrair um do outro. Porque vai me dar um valor bem preciso de quanto tempo o servidor demorou para processar a mensagem. Y menos X.
É só sempre que chega uma mensagem numa placa de rede, ela coloca um carimbo de tempo, ela coloca em que horas que chegou. E sempre que, e quando você manda, você pode também ver lá que horas que são na hora que você vai mandar a mensagem. Então o servidor pode fazer isso. O cliente é a mesma coisa, quando manda a mensagem ele vê que horas são, quando ele recebe a resposta ele vê que horas são também. Então, dá para eu poder tentar estimar o tempo de fazer a requisição mais o tempo da resposta chegar, somar esses dois tempos, esse tempinho aqui que está meio em azul claro, com esse tempinho que está meio em cinza claro, eu não consigo estimar cada um deles, mas eu consigo estimar que se eu fizer B menos A, que é esse tempo total aqui, menos Y menos X, que é esse tempo menor, eu consigo estimar quanto que é esse tempo mais esse, né? Se eu tirar do tempo total, eu tirar esse tempinho de processamento, vai sobrar o tempo de enviar a requisição mais o tempo de receber a resposta, que é o que a gente chama de RTT, que é Round Trip Time. É o tempo de ida e volta, é o atraso de ida e volta. Quanto tempo demora a mensagem para chegar no servidor e voltar? Quanto tempo vai ser isso? É o tempo para ir, ser processado e voltar, menos o tempo de ser processado. Então, é B menos A, menos Y menos X. Beleza? O que o NTP tenta fazer é assumir, e isso que a gente vai assumir não é sempre verdade, mas é normalmente muito próximo da realidade, assumir que o tempo para a mensagem voltar, o tempo da resposta chegar até o destino, é metade do tempo de ida e volta. Ele está assumindo que o tempo para fazer a requisição, o tempo para ir do cliente para o servidor é o mesmo tempo do servidor mandar a mensagem de volta para o cliente. Na grande maioria das vezes, se não é igual, é muito próximo. Algumas vezes pode não ser, mas aí paciência. Na maioria das vezes vai ser. Então eu posso assumir que o tempo para receber aqui de volta a mensagem é o RTT, que é o tempo de ida e volta, dividido por 2. Ou seja, B menos A menos Y menos X dividido por 2. Tá. O que adianta então? Como é que isso pode funcionar então? Um cliente manda uma mensagem, tá certo? Pergunta, que horas são? E quando ele pergunta que horas são, ele armazena na própria mensagem a hora que ele mandou aquela mensagem. Então a mensagem vai para o servidor falando o seguinte, perguntando que horas são aí? E guardado lá na mensagem, que horas eram do ponto de vista do cliente quando ele mandou a requisição. O servidor vai receber isso, vai processar, na hora que ele estiver respondendo, ele vai calcular o Y menos X aqui. E vai botar isso dentro da mensagem também, da mensagem de resposta. Então, a mensagem de requisição vai com a hora que foi feita a requisição. A mensagem de resposta da requisição vai com essa hora mesmo que o cliente mandou e também com esse tempo que o servidor demorou para poder processar. E manda isso para o cliente. O cliente, quando recebe, vê que horas são. Aí, quando o cliente vê que horas são, tudo que ele precisa para calcular isso aqui está dentro da mensagem que ele recebeu. O B, ele sabe que é a hora que ele recebeu a resposta. O A está na mensagem, porque ele mesmo já tinha colocado na mensagem. E o Y menos X também está na mensagem, porque o servidor colocou isso na mensagem. Então, ele consegue calcular isso aqui e dividir por 2, porque dividindo por 2 ele vai ter o tempo do retorno aqui, tá certo? E aí ele pode ver, calculou isso tudo aqui, chegou à conclusão que isso aqui deu 30 milissegundos, beleza. Quando eu for acertar minha hora aqui, eu vou botar aqui a hora que o servidor me disse mais 30 milissegundos, porque eu estimo que foi mais ou menos, pelas meus contas aqui, foi mais ou menos o tempo que demorou para o servidor, para a resposta do servidor chegar até mim. Então, desde a hora que o servidor disse que horas eram até a hora que chegou até mim, foram mais ou menos uns 30 milissegundos. Tá claro? Deu para entender aí, pessoal? Sim, professor. Beleza. Então, essa solução do NTP é uma solução simples, porque por mais que a gente possa ter que parar para pensar aqui como é que funciona o X, o Y também o X, mas por um protocolo isso é muito simples, né? Ele tem que armazenar a hora que ele faz a requisição, ele tem que fazer uma pergunta, fazer uma requisição para o servidor vai ter que armazenar na mensagem lá, no pacote lá, o Y menos X aqui, o tempo que ele demorou para processar, e quando ele recebe, ele consegue
calcular o RTT aí sem muita dificuldade. Dividir por 2. Beleza? Então não é muito difícil, é bem simples, né? Como é um protocolo bem simples, ele é amplamente difundido. Né? Bom, a precisão do NTP, ela está diretamente relacionada a o quão distante o cliente está do servidor. Então, se o cliente está muito próximo do servidor, esse tempo aqui, esse atraso aqui vai ser pequeno, concorda? Quanto mais distante eu tiver do servidor, maior vai ser esse tempo aqui. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo uma requisição para um servidor de NTP que está lá no Japão, essa mensagem, esse RTT aqui vai ser grande. Se eu estiver fazendo a requisição para um servidor de NTP que está na minha rede local, vai ser bem menor. E como esse cálculo do RTT dividido por 2 aqui que a gente fez, ele não é preciso, ele é uma estimativa, quanto menor for esse tempo, menos erro eu vou ter, menor chance de errar. Quanto maior for o atraso, mais chance de errar, maior vai ser a incidência de erro. Né? Então, pode ser que está na minha mesma rede local mesmo, o RTT vai dar em torno de pouquíssimos milissegundos. Né? 5, 3 milissegundos, sei lá. Então, se tiver um erro aqui, vai ter um erro da ordem de meio milissegundo, sei lá. Não, estou indo para o Japão, tem um erro de, sei lá, 70 milissegundos, 80 milissegundos, 100 milissegundos. Então beleza. Então, o erro pode estar aqui na ordem, na casa de 10 milissegundos, sei lá, no erro meu de cálculo. Então, quanto mais próximo eu tiver do servidor, melhor. Mais preciso fica o meu sincronismo. Qual a importância de o meu sincronismo ficar mais preciso? Para que eu esteja mais próximo de todo mundo. Não tenha muita diferença no relógio de todo mundo que está próximo de mim. Né? Então, tipo assim, o que eu quero dizer é, se eu tiver minha rede local aqui, colocar todas as minhas máquinas para se sincronizarem com o servidor de NTP lá do Japão, todas vão se sincronizar. Mas é mais provável que haja mais diferença de tempo entre elas do que se eu tivesse sincronizado todo mundo com um servidor NTP que estivesse dentro da minha própria rede. Pensando nisso, muitas empresas criam servidores de NTP locais dentro da empresa. Não é tão preciso quanto um servidor que eu conheço lá da Suíça, não sei o que está ligado a um relógio atômico, sei lá o que eu já li sobre isso. Beleza, mas se você ligar todas as suas máquinas no servidor da Suíça, elas vão estar mais atrasadas entre si do que se elas todas estiverem ligadas no servidor NTP dentro da sua própria rede. Então, o que muita gente faz? Cria um servidor NTP dentro da própria rede e sincroniza esse servidor de NTP com esse servidor de NTP da Suíça, por exemplo, que é super confiável, não sei o que e tal. Então, o seu servidor de NTP está se sincronizando com esse da Suíça. Mas todos os da sua empresa estão se sincronizando com esse servidor de NTP que você montou. Porque ele está mais próximo, ele vai te dar menos erro, ele vai te dar menos defasagem entre umas máquinas e outras máquinas. Beleza? E aí pode acontecer isso que eu falei, então. Eu tenho máquinas que consultam a hora num servidor de NTP, e esse servidor de NTP também se sincroniza com outro servidor de NTP, e talvez esse servidor de NTP com o qual o meu se sincronizou, se sincronize com outro também. Pode ser que eu na minha empresa, botei um servidor de NTP, eu me sincronizo com o servidor de NTP do governo brasileiro, o servidor de NTP do governo brasileiro talvez se sincronize com um servidor de NTP americano, um servidor de NTP da Suíça, aí, que nem eu falei, sei lá. Então eu posso ter várias camadas de servidores NTP. Eu tenho o servidor camada 0, 1, 2, 3, 4. Quanto mais próximo de 0, mais próximo da referência de tempo original. O que quer dizer referência de tempo original? É um GPS. O GPS é um equipamento que normalmente conta o tempo. É um relógio atômico, sei lá, alguma coisa assim. Então, o nível 0 da hierarquia do NTP normalmente é o dispositivo, é o GPS, é o relógio atômico. Aí, o primeiro servidor, normalmente é o servidor 1.
Gente, alguém tá ouvindo alguma coisa? Não tô ouvindo, não. Professor? Deve ter caído na internet dele. Opa. Voltei, pessoal. Caiu aqui. Desculpa aí, pessoal. Caiu aqui a internet. Agora voltou. Foi só um soluço aqui na rede. Bom, beleza. Só não sei até onde que vocês foram, né? Até onde que a gente conseguiu chegar. Vocês chegaram a ver essa parte aqui que eu estou falando sobre a hierarquia dos servidores? Tem servidores, né? O servidor pode estar ligado no outro, está ligado no outro, ligado no outro. Vocês chegaram a ouvir falar isso? Sim. Beleza. Da Suíça, tá ligado ao do Brasil? Isso aí, no exemplo lá que eu dei. Então, deixa eu botar aqui a tela de novo. Vamos esperar que não caia de novo. O objetivo é que você esteja com o servidor o mais próximo possível da referência de tempo, né? Mas também, ao mesmo tempo, o servidor... Quer dizer, o objetivo é que o cliente esteja o mais próximo possível do servidor. Se for um servidor que tem a sua própria referência de tempo, seu próprio GPS e tal, melhor. Mas se não for, é mais importante que ele esteja próximo. Então, o que eu falei com vocês é que, por exemplo, o equipamento de contagem de tempo, o GPS, o relógio atômico, ele normalmente é considerado o nível 0 do NTP. E os servidores são de nível 1 até 15 no máximo. Você pode ter até 15 servidores, está um ligado no outro, está ligado no outro, está sem sincronismo com o outro. Considera-se que com 15, mais que 15, você já tem muita chance de erro aí. 15 eu nunca vi nem tanto, assim, na verdade. Então é como se tivesse, por exemplo, eu tenho um servidor na Suíça lá, que tem o relógio atômico lá, ele é um servidor de nível 1. Aí eu tenho um servidor aqui do governo brasileiro, que é o ntp.org, que está ligado nesse suíço, ele é nível 2. Aí eu tenho o da minha empresa que está ligado nesse do Brasil. Então o meu é nível 3, certo? Se eu tivesse uma da matriz da minha empresa subsidiária, tivesse ligado na matriz da minha empresa, seria nível 4. E assim por diante. Até o nível 16, que é um servidor inoperante. Isso aqui está mostrando exatamente isso. Que eu tenho servidores NTP de nível 1, aí tem vários nível 2 que se sincronizam com nível 1, vários nível 3 que se sincronizam com nível 2. E eu posso ter cliente que se sincroniza direto aqui, ou direto aqui, ou direto aqui. Mas é melhor um cliente se sincronizar até no nível 3, nível 4, até no nível 5, desde que o servidor nível 5 esteja próximo dele, do que ele se sincronizar no mais preciso lá, que é o nível 1, e enquanto esse servidor nível 1 está muito longe dele. Então é bom se sincronizar com os servidores que estejam próximos de você, porque o NTP vai se comportar melhor. Né? Então, quanto mais perto da raiz, maior a exatidão de tempo. Normalmente é melhor escolher um servidor mais próximo, que eu falei com vocês agora. Tá claro o funcionamento do NTP, pessoal? É um protocolo que é muito usado, né? Não sei se vocês já usaram o NTP, mas ele é bastante usado.
E quem administra redes aí e tal, nunca administrou, se algum dia administrar, vai ver que você acaba configurando isso. Todos os sistemas operacionais, seja o Windows, Linux e tal, tem nome de NTP, você pode configurar, pode pegar sua máquina, apontar para um servidor de NTP para que ela esteja com o horário sempre sincronizado, né? Falamos um pouquinho sobre o NTP, né, para começar a falar alguma coisinha que é realmente um problema, uma questão relacionada ao ambiente distribuído. E vamos começar a falar agora um pouquinho sobre sistemas distribuídos de maneira geral, né? O que leva quais são as motivações de você construir um sistema distribuído? Por que a gente vai falar sobre motivações? Primeiro, para a gente ver por que se chegou, né? Acho que muita coisa de por que construir um sistema distribuído a gente nem precisa falar, a gente está acostumado hoje em dia a estar imerso aí nos sistemas distribuídos, né? Mas o que pode levar a gente a montar um sistema distribuído? A questão é que além da gente entender, isso também ajuda a gente a entender como os sistemas distribuídos funcionam. Que é de acordo com o motivo que nos leva a construir um sistema distribuído, a gente pode organizar ele de uma forma ou de outra. Então, por exemplo, se o meu objetivo principal na hora de construir um sistema distribuído é ter mais desempenho, porque duas cabeças pensam melhor que uma, ou seja, se eu tiver uma máquina, eu vou ter um tempo de processamento para alguma coisa. Se eu tiver duas máquinas, eu vou ter a metade do tempo para processar. Eu vou demorar a metade do tempo, né? Ou um pouco mais da metade, mas eu vou demorar menos tempo. Se eu tiver 1000 máquinas, eu vou demorar menos tempo ainda. Imagina se, sei lá, filmes de animação, tipo Toy Story da vida aí, se fosse uma máquina só para poder renderizar todo o filme. Os caras iam estar até hoje renderizando o Toy Story 1, certo? Só consegue fazer rápido porque você monta um sistema distribuído e distribui esse processamento entre várias máquinas para ganhar em desempenho, né? Muitas vezes, então, o objetivo é desempenho. Muitas vezes o objetivo não é desempenho. Você nem está tão preocupado com desempenho, porque às vezes uma máquina daria conta tranquilo do seu processamento. Eu tenho um servidor de comércio eletrônico que o movimento lá nem é tão grande assim, não. Então, um servidor só dá conta. O problema é que se esse servidor cair, meu site de comércio eletrônico sai do ar e aí eu deixo de ganhar dinheiro. O movimento não é tão intenso, mas eu tenho lá algumas vendas por minuto. E aí um servidor só suporta numa boa, ter lá 5 vendas por minuto. Mas se ele sair do ar e ficar 10 minutos fora, eu perdi 50 vendas. Pô, aí eu perdi dinheiro, né? E dependendo do que eu estiver vendendo, eu posso estar perdendo muito dinheiro. Imagina que eu estou vendendo joias, né? Então eu vou perder muito dinheiro. Então, muitas vezes você pensa num sistema distribuído, não na organização do sistema distribuído, não só pelo desempenho, ou não pelo desempenho, mas pela tolerância a falhas. Vou botar uma outra máquina, que vai ser uma máquina redundante dessa primeira, vai ser uma redundância da primeira, ela vai se comportar exatamente igual à primeira, e ela está ali para que se a primeira sair do ar por qualquer motivo, ela assume o serviço. E aí meu site de comércio eletrônico não sai do ar. Beleza? Então isso é uma forma de pensar que me leva a uma arquitetura, uma forma de montar o meu ambiente distribuído completamente diferente da se eu estou pensando só em desempenho. Então, muitas vezes você pensa nas duas coisas também. Eu penso em melhorar o desempenho e ao mesmo tempo também aumentar a tolerância a falhas. Beleza, também é possível, tá? E a gente começa, de acordo com o que nos leva a construir o sistema distribuído, a gente pode pensar em organizar ele de uma forma ou de outra. Uma outra coisa que se leva a construir um sistema distribuído é a composição de serviços heterogêneos. É o seguinte, é aquela velha questão lá, inclusive que levou o desenvolvimento orientado a objetos e tal, que é você reaproveitar as coisas, né? Assim, não vou reinventar a roda, tá pronto já, para que eu vou fazer o meu? Então, por exemplo, tive uma ideia brilhante, cara, que ninguém nunca teve, não conta para ninguém não. Vou montar uma ideia aqui de um aplicativo que as pessoas podem usar o carro pessoal para dar carona, para vender a carona, vão servir de táxi no carro pessoal. Pô, a ideia é fantástica. Então eu vou chamar isso aí, inclusive, de Uber. Então o que eu vou fazer? Vou criar uma aplicação. O que a aplicação precisa? A aplicação precisa... Como é que eu quero que a aplicação funcione? Eu quero que as pessoas fiquem transmitindo para o meu servidor a localização delas, se elas forem motoristas e os clientes.
E aí, o cliente, quando ele abrir a aplicação, vai aparecer ele no mapa. E aí, se ele quiser chamar um carro para fazer uma corrida, ele chama o carro. O meu aplicativo vai lançar um alerta para os carros que estão próximos de mim. E vai mandar para mim, aí vai aparecer no mapinha. O primeiro que disser que aceita a corrida vai aceitar a corrida. Ele vai ver onde eu estou no mapa, ele vai indo. E eu estou vendo que o cara aceitou, eu vou vendo o cara se caminhando pelo mapa. Depois que acabar a corrida, eu vou debitar no cartão de crédito dele o valor da corrida e pronto, todo mundo feliz. Beleza, mas se você parar para pensar aí, tem um monte de questão envolvida nisso aí. Duas questões que são muito importantes para esse serviço funcionar bem. É você localizar as coisas no mapa e é você cobrar do cliente. Primeiro, localizar no mapa para saber, para ligar os clientes aos carros que vão fazer as corridas. E segundo, cobrar do cliente, porque, pô, o serviço, no final das contas, tem que dar o dinheiro, né? Então, tem que cobrar lá do cartão do cara, do PayPal do cara, sei lá, não importa do que. Então, tem que cobrar o sujeito. Então, eu que estou montando essa solução, eu podia montar isso tudo zero, fazer tudo. Só que, poxa, eu olhei e falei, cara, não vou fazer isso não. Meu foco é juntar os carros, né, as pessoas, os motoristas, com os clientes. Esse negócio de mostrar no mapa, eu vou usar um serviço que já tem pronto aqui na internet. O Google Maps já fez isso, o Google fez isso, o Google Maps, ele disponibiliza o serviço. Eu vou simplesmente usar ele na minha aplicação. Ah, para cobrar? Não, para cobrar tem uns caras que já fazem isso. Eu só falo quanto que é para cobrar, que o cara já tem lá o cartão de crédito cadastrado, não sei o que. Pode até parecer que você está cadastrando o cartão de crédito dentro do aplicativo, que esse cartão de crédito, dado o cartão de crédito, está indo para o Uber. Mas não está. Ele está usando o serviço de alguém para fazer isso, normalmente. Por quê? Porque aí ele pode focar em melhorar o serviço dele e não em ficar melhorando questões de segurança de cobrança de cartão. Deixa uma empresa que é especializada nisso fazer e cobrar um percentualzinho do que eu ganho, cobrar alguma coisa de mim. Ah, o mapa, em vez de eu ficar atualizando o mapa, deixa uma empresa que é especializada nisso fazer. Então deixa o Google fazer lá para o Google Maps. Então eu estou compondo com serviços que já existem. São chamados serviços heterogêneos, são serviços diferentes um do outro. Mas o serviço de cobrança já existe, o serviço de mapa já existe. Eu vou juntar isso tudo e vou criar o Uber. Tá certo? Mas eu não vou fazer tudo do zero. Eu vou botar a minha ideia em cima de coisas que já existem. Isso permite com que você crie serviços mais rapidamente, porque você não precisa pensar... Você só precisa pensar no que é diferente do que já existe. E você também tem mais certeza de que vai funcionar, porque a parte de mapas, a parte de cobrança já está bem testada. Um monte de gente usa. Tá certo? Eu vou fazendo o que me interessa ali. Né? Beleza. Então tá. Estou motivado, vou criar um sistema distribuído, estou pronto para criar um sistema distribuído. Em que eu vou esbarrar? Quais são as coisas que eu tenho que tomar cuidado? Primeira coisa, eu tenho que tomar cuidado na heterogeneidade da rede. Ou seja, principalmente hoje em dia, com tablets, celulares, todo mundo acessando, né, a internet e, consequentemente, os sistemas distribuídos que eu posso desenvolver, eu tenho diferentes hardwares, diferentes softwares, diferentes implementações do mesmo serviço, diferentes capacidades de processamento. Então, eu tenho que levar em conta que um cliente pode estar usando um celular mais ou menos, inclusive, para acessar meu aplicativo. Será que vale? Eu posso deixar? Tem aplicativos que não deixam. Se tiver um celular abaixo de tal, nem funciona. Mas, se eu quero montar um sistema distribuído que eu quero vender serviço, eu não quero estar limitado a isso. Eu quero que funcione bem, em ambientes bem heterogêneos. Abertura aqui não é abertura de fazer código aberto, não, não código gratuito, não. É abertura no sentido que seja, na hora que você desenvolve o sistema, seja simples de você criar plugins, de você melhorar o funcionamento, de você alterar o funcionamento, né? Isso nem sempre é fácil, tá? Você fazer pensando em possíveis extensões já, que sejam feitas de forma não muito complicada. Segurança é um desafio grande na construção de sistemas distribuídos, está tocando informações que podem ser sensíveis, tipo dados de cartão de crédito, por exemplo, histórico de viagens minha em carro de aplicativo, e eu não quero que as pessoas vejam isso. Então você tem que resguardar muito a segurança da informação que está sendo trafegada na rede. A escalabilidade, isso é um negócio muito complexo, assim. A escalabilidade é um problema, uma questão que é o seguinte, tenho um servidor atendendo o meu serviço, beleza. Coloco um segundo servidor, lá tem 2. Consigo atender o dobro de clientes. Botei 3, consigo atender o triplo de clientes. Botei 4, consigo atender 3,7 vezes os clientes, não 4 mais. Por que não 4?
Porque já começa a ter um monte de servidor e eu começo já, dependendo do serviço, eles têm que conversar entre si, se manter sincronizados e tal, isso já toma um certo tempo. Daqui a pouco, às vezes, eu estou botando 20 servidores e eu consigo atender só 15 vezes a quantidade de clientes que eu tinha originalmente, não 20 vezes. Porque eu estou perdendo agora muito tempo já gerenciando as coisas. Então, isso é escalabilidade. Quanto menos eu preciso crescer para atender mais clientes, melhor. Ou seja, se eu olhar um gráfico aqui do quantidade de milhares de clientes atendidos satisfatoriamente no número de servidores, ó, esse sistema A aqui, ele é mais escalável do que B, que por sua vez é mais escalável do que C. Por que é mais escalável? Porque aumenta o número de servidores e eu vou crescendo muito o número de clientes que consigo atender simultaneamente. No C, eu cresço muito pouco, porque eu gasto muito tempo, provavelmente, gerenciando esses novos servidores, muito mais do que o ganho que eles me trazem. Certo? Tem uma história bem curiosa de escalabilidade, vocês veem como nem sempre é fácil ser escalável, que tanto o Google quanto o Facebook passaram por problemas de escalabilidade durante o seu desenvolvimento. O Google, especificamente, teve um momento em que o número de buscas começou a crescer muito, e aí começou a ficar difícil para eles acompanhar esse crescimento. Então, o número de buscas começou a aumentar muito. E eles colocavam mais máquina, e as máquinas estavam ficando no talo, não estavam conseguindo escalar da forma como eles queriam. Né? E aí eles conseguiram detectar que o problema nem era que as máquinas ficavam se sincronizando, que o problema, na verdade, eles demoraram um bocado e descobriram que o problema, na verdade, era o tempo de leitura e escrita das informações no HD dos servidores. Então, quando você fazia uma busca, ele tinha que... busquei por uma palavra-chave, busquei por alguma coisa no Google, ele tem que fazer uma busca gigante lá no servidor, no banco de dados dele lá, que está armazenado em disco, e era isso que demorava, era esse tempo de entrada e saída no disco, o tempo de I/O lá, o tempo de leitura de um arquivo, né, que é o arquivo de dados do banco de dados. Então os caras falaram, pô, a gente tem que melhorar isso aí. O que eles fizeram? Eles criaram um sistema de arquivo próprio, que é o Google FS, que é um Google File System. E eles mudaram, eles tinham servidores, praticamente servidores Linux, eles mudaram o sistema de arquivo para o sistema de arquivo próprio deles, Google FS, que foi construído. Qual é a diferença dele para o padrão? Todos os sistemas de arquivo que a gente está habituado aí, né, seja no Windows, NTFS, FAT, seja no Linux, o X4, o X3, o RiserFS, sei lá, qualquer um desses sistemas de arquivo aí do Linux, todos eles, ou do Windows, ou do Linux, ou o HPFS lá do Mac, todos eles têm eles têm um balanceamento entre o desempenho deles para ler arquivos e para escrever arquivos. Então, os caras só implementam eles pensando em otimizar o máximo possível a velocidade de leitura e de escrita, certo? Porque é importante para a maioria das máquinas que você escreva o mais rápido possível e que você também leia a informação o mais rápido possível, né? Ninguém quer ficar horas esperando para escrever um arquivo, nem horas esperando para ler um arquivo. Então, todas as otimizações nesse sistema de arquivos são feitas para que as leituras sejam eficientes e as escritas também sejam eficientes. Né? Só que no caso do Google, quando ele vai fazer uma busca, as buscas acontecem com uma frequência muito grande. Você tem milhares de buscas por segundo, milhões de buscas por segundo. Então, a necessidade de desempenho, de leitura, que é o que você precisa, que é consultar o banco de dados para poder responder as requisições, é muito grande. Então, você precisa de muito desempenho de leitura. Mas a escrita no banco de dados deles vai acontecer quando alguma página for atualizada. Então, só quando a página é atualizada que eu tenho que ir lá atualizá-la no banco de dados. E a frequência de atualização das páginas é muito menor do que a frequência de consulta dos clientes. Então, no caso específico do Google, vale a pena ter um sistema de arquivo que seja muito otimizado para leitura e pouco otimizado para escrita. Se eu puder ganhar muito mais velocidade para leitura e para que isso seja possível, eu abro a mão do desempenho na escrita, isso não tem muito problema. Porque, mudou uma página lá, o cara vai ter que escrever um monte de dados. Se ele tiver que escrever um monte de índice, um monte de referência, um monte de coisa para a busca ser mais rápido, então, e fazendo com que, ao invés dele escrever o dado da alteração na página, antes ele escrevia lá em
2 milissegundos, agora ele demora 1 segundo, vou exagerar, 2 segundos para poder escrever, não chega a ser um problema. Qual o problema do Google demorar 2 segundos para descobrir que a página alterou? Não tem problema nenhum, tá certo? Provavelmente os robôs que ficam monitorando tal, vão demorar mais do que isso para descobrir que ela alterou. Então, para escrever ela, depois que descobrir, para escrever ela no banco de dados, se demorar mais 2 milissegundos, não vai fazer a menor diferença. Então, a escrita não precisa ser rápida, agora a leitura tem que ser rápida. Né? Então, os caras mexeram nisso, implementaram o próprio sistema operacional, que é o Google FS, que se você funciona no Linux, se você pegar e instalar numa máquina Linux que você tem e tentar usar normalmente, vai ser uma porcaria, porque ele vai ser muito bom para leitura, mas péssimo para escrita. E no uso do dia a dia que a gente tem, a gente precisa muito de leitura e de escrita. Mas no caso do Google, num serviço tipo Google, você precisa muito de leitura e pouco de escrita. Então, os caras tiveram que mexer nisso. Então, usei esse exemplo, que é um exemplo real. O Facebook teve um problema parecido, também criaram um sistema dele. Isso é um caso real mostrando que nem sempre é fácil você garantir a escalabilidade do seu sistema. Às vezes está em detalhes tipo esse. De repente, se você está montando um sisteminha assim, você caísse nesse mesmo problema do Google, você não ia ter o que fazer. Você não tem o fôlego que o Google tem para implementar o próprio sistema de arquivo. Né? Você ia provavelmente se contentar com lentidão. Né? Ou então, baixar o Google FS e usar ele agora que já está pronto. Né? Bom, então esse é um desafio, a escalabilidade. Um desafio nem sempre é fácil de ser vencido. Outro desafio é a tolerância a falhas. Né? Você quer que o seu sistema seja... Mesmo que aconteça uma falha ou outra, e nos sistemas distribuídos a ocorrência de falhas é uma coisa mais comum, não é uma coisa impossível de acontecer. Você tem 200 máquinas, 1000 máquinas, 10.000 máquinas. Pô, a chance de uma delas dar defeito, de sempre ter uma delas dando defeito, é grande, não é pequena. Né? E transparência, que é importante também. Você tem um sistema em que a percepção do sistema como uma peça única é uma coisa real, ou seja, em que o cara não precisa conhecer como que os seus servidores, como que suas máquinas estão ligadas entre si para usar o seu serviço. Um exemplo que eu acho legal de dar, que às vezes a gente não se dá conta disso, porque a gente está muito habituado a usar, é o web, né? O navegador web. Quando eu vou lá no meu navegador web e coloco www.faesa.br, ele abre o site da Faesa. Eu não quero saber se onde está o site da Faesa, se estou ligado direto na mesma rede do site da Faesa, eu não estou para onde que vai. Se eu botar www.usp.br, ele vai lá no site da USP. Se eu botar o endereço de uma máquina, de um arquivo dentro da minha máquina, ele vai abrir. File, // e caminho, ele vai abrir. E aí, a forma de mostrar um arquivo na minha máquina, de mostrar um arquivo no servidor da Faesa, no servidor da USP, no servidor da CNN americana, não importa, é a mesma, é botar um endereço lá em cima e pronto. É transparente com relação a isso. Sei lá, meu filho pequeno, ele pode fazer consulta no Google, né? E pode acessar o Google, pode acessar sites por aí, YouTube e tal, e ele não precisa necessariamente se dar conta de que aquilo que ele está acessando nem está na minha máquina. Sei lá, criança pequena às vezes pode achar que está tudo no computador, não sabe porque tem internet, que as coisas têm que vir pela rede, não sei o quê. Por que não sabe? Porque para usar o serviço não precisa saber disso. A gente sabe porque é meio natural pra gente, mas a gente não precisaria nem saber disso. Isso quer ser transparente. Eu não precisar conhecer detalhes da infraestrutura para conseguir usar a infraestrutura. Beleza? É aqui tranquilo? Tranquilo. Beleza. Vou aproveitar uma pausazinha aqui. Vou fazer uma chamada. Vou continuar, tá? Vou fazer uma chamada e dar um tempo para dar uma respirada também, né? Vamos ver aqui no canal.
Bom, Axa tá aí. Alexandre Flauzino tá aí. Alexandre Gomes. Alexandre Flauzino da Costa não tá ainda não, né? Na pauta? Tô matriculado já, professor. Desde quando já? Desde segunda-feira. Rapaz, seu nome não tá aqui não. Eu acho bom você de repente dar uma consultada depois aí com o pessoal da secretaria, porque seu nome não tá aqui não. Pula do Axa pro Alexandre Gomes, que é o próximo aí. Beleza? Entendi. Dá Beleza. uma conferida lá. Só pra não ter... Aparece a disciplina para você no Ava? Sim, vou até te mandar um print aqui. É estranho. De qualquer forma, Alexandre, vale você consultar, entrar em contato lá com a coordenação, com a secretaria e dizer, ó, apesar de aparecer para mim no AVA, eu não estou na pauta não do professor. Porque aí é bom que eles tomam alguma Ok, vou fazer isso. atitude aí, né? Ver o que é que tá errado lá, alguma coisinha, alguma flag lá que não foi setada direito. Bom, vamos lá então. Alexandre Gomes está aí. Alexandre Gomes, Ana Clara, também a mesma coisa. Ana Clara, você tá aí? Não, né? Ah, não, Ana Clara é o contrário, desculpa. Ela tem a chamada, mas faltou. Ana Gabriele, Arcel, Camila Duque, Daniel, Israel, Lucas, Highlander, Tuane, Thiago, Vinícius Ludiger, Vinícius Oliveira e Iago. Beleza. Só a Ana Clara que faltou e o Alexandre que tem que ver a situação dele. Beleza, estamos quase todos aí. Todo mundo em ritmo de carnaval. Bom, vamos lá. Vamos seguir aqui. Estávamos falando então aqui sobre os desafios aqui na construção de sistemas distribuídos. Beleza. Isso aqui eu vou pular por enquanto. Eu deixava aqui, mas eu vou pular por enquanto. É mais falando que a gente, para desenvolver essas coisas, a gente tem alguns suportes aí, APIs, bibliotecas, NIDO, servidores de aplicação, mas depois a gente fala mais sobre isso. Vou deixar isso por enquanto aqui. Mais depois agora, mais para frente. E vamos falar um pouquinho sobre, a gente está falando sobre alguns conceitos básicos. Vamos acabar o dia de hoje falando sobre modelos de comunicação. Acabar, a gente vai consumir o restinho do tempo, tá? Mas é porque vamos falar sobre esses caras aqui. O que a gente falta a gente falar sobre modelos de comunicação? O que a gente precisa falar? Na verdade, é o seguinte, eu falo sobre alguns desafios e tal, beleza. Vou montar o meu sistema distribuído. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu preciso fazer para aquele conceito de manter o acoplamento fraco. Eu preciso escolher quais são as partes do meu sistema, como que eu posso distribuir elas. Muitas vezes, se eu tiver duas partes que eu tenho que conversar muito entre si, talvez, parar para pensar, se não faz sentido esses não serem distribuídos, essas duas partes estarem juntas, rodando numa mesma máquina. Né? Mas as partes que vão estar rodando em máquinas diferentes, elas podem interagir de diferentes formas. Os diferentes modelos de comunicação, né? Modelos criados para comunicação entre essas máquinas de um ambiente distribuído. O primeiro delas, o modelo clássico aí, mais comum, talvez que a gente esteja mais acostumado no dia a dia, é o modelo cliente-servidor. Né? No modelo cliente-servidor, eu tenho um cliente que é ativo e um servidor que é passivo. O servidor está lá parado, quieto, o tempo todo, sem fazer nada, só esperando alguém dar uma cutucada nele para ele dar uma resposta. Então, basicamente, o servidor está lá, paradão na dele, relax. O cliente vai lá dar uma cutucada nele e fala, rapaz, se for um servidor web, por exemplo, queria uma página aqui, a página tal. Aí o servidor web vai pegar aquela página, pum, responde pro cara, continua quieto na dele, esperando o próximo perguntar alguma coisa para ele. Né? Isso é um modelo cliente-servidor. Né? Posso ter vários clientes e um servidor aí sendo consultado. Tem uma variação desse modelo cliente-servidor, que é esse basicão aí que eu falei com vocês, que é conhecido como modelo push. Push em inglês quer dizer empurrar, né? É um modelo que empurra
as respostas, o servidor empurra as respostas para o cliente sem que o cliente tenha feito um pedido. No modelo cliente-servidor, para cada resposta, ela existe porque teve uma requisição antes. Alguém fez uma requisição e teve uma resposta. Alguém fez uma requisição e teve uma resposta. No modelo push, não. Não há uma requisição e uma resposta. Há respostas sem que necessariamente alguém tenha feito a requisição. Como assim? Na verdade, você configura no servidor para que ele avise ao cliente sempre que alguma coisa aconteça. Esse configura no servidor pode ser, inclusive, uma solicitação do cliente. Em algum tempo lá atrás, o cliente pode ter solicitado do servidor, se a temperatura aí que está sendo registrada aí passar de 80 graus, me avisa. Me manda uma mensagem avisando. Então, nesse modelo push, sempre que acontecer alguma coisa, você me manda uma mensagem avisando. Então, essa resposta, essa mensagem avisando que é uma resposta, está relacionada a uma requisição que foi feita lá atrás. E aí isso pode gerar várias respostas. Em vários momentos pode ter passado de 80 graus Celsius. Você pode tirar para um servidor de e-mail, em vez de eu ficar toda hora perguntando, tem e-mail, tem e-mail, tem e-mail. No modelo de servidor passivo, modelo cliente ativo, servidor passivo, que é o básico, um servidor de e-mail, o cliente de e-mail falaria, tem e-mail? E o servidor, não. Tem e-mail? Não. Tem e-mail? Não. Tem e-mail? Não. Tem e-mail? Tem. Então me manda um e-mail. Tem e-mail? Não. Tem e-mail? Não. Ficaria assim a vida toda. A maioria das vezes eu vou perguntar, vou falar que não tem e-mail. E quando eu perguntar, ele vai me mandar um e-mail. No modelo push, o cliente podia chegar para o servidor e falar, servidor, sempre que chegar um e-mail me avisa? E aí o servidor, beleza. Ponto. Acabou a comunicação. Chegou um e-mail, o servidor vai lá e avisa que tem e-mail. Nota que é um modelo com um acoplamento muito mais fraco do que o anterior, né? Nem por isso é melhor, tá? Vamos falar por quê. Então, o acoplamento fraco é desejável, mas não é a única coisa desejável. Depende do preço que você tem que pagar para aquilo, né? E aqui o preço pode ser um pouco alto. Por quê? Vamos dar um exemplo mais concreto disso aqui. Esse primeiro aí, cliente-servidor, cliente passivo e servidor ativo, cliente ativo e servidor passivo, é o que acontece na web, na maioria dos sistemas aí que a gente conhece. O servidor fica lá parado quieto e o cliente vai pedindo as coisas e o servidor vai respondendo. Bom, há algum tempo atrás, bastante tempo atrás, tinha um celular, só para dar um exemplo, que era assim um sucesso no mundo corporativo. Não sei se alguém já chegou a ver, era um que chamava BlackBerry. BlackBerry era um celular, um dos primeiros smartphones assim e tal, que tinha uma entrada muito grande no mercado corporativo. Então, tudo quanto é gerente por aí que tinha smartphone, tinha um BlackBerry. Na verdade, ele tinha uma tela não muito grande e ele tinha um teclado real mesmo, com teclas reais, para você digitar tudo, mensagens. E ele era um celular muito bom para a época, e ele tinha uma solução para e-mail que era muito legal, que era baseado no modelo push. Como, por exemplo, a maioria das pessoas tinha planos de dados com capacidade muito pequena, né? Hoje em dia a gente tem planos de dados, o pior que tem são de alguns gigas, então, tipo assim, por mês. Então você tem muito volume de informação para transmitir. Antigamente eram poucos megas, né, por dia. Então você podia transmitir muito pouca coisa, você tinha que ser muito comedido com o uso que você dava para a internet do seu celular, por exemplo. Então, a BlackBerry tinha uma sacada que era o seguinte, os servidores de e-mail deles funcionavam como push. Sempre que você ligava o servidor, e periodicamente também, o servidor ia lá o servidor não, sempre que você ligava o celular, e periodicamente também, o celular ia lá no servidor de e-mail da BlackBerry e avisava, ó, liguei, hein? O pai tá on, tô ligado aqui. Ou seja, para que ele avisava isso? Porque aí o servidor sabia que se chegasse e-mail para aquele cliente, podia mandar lá pro cliente. Na hora que você ligou, se tem alguma coisa, ele já mandava, e a partir daí você não precisa falar mais nada comigo. Chegou e-mail, o servidor ia falar com você, ó, chegou e-mail. Então, o BlackBerry funcionava dessa forma. Qual o objetivo disso? Diminuir bastante o tráfego de internet. O Gmail que a gente tem hoje no celular, que vocês têm aí, seja Gmail, o Outlook, qualquer um desses aplicativos de e-mail no celular hoje não funciona assim. Ele funciona nesse esquema tradicional aqui. Toda hora o cara, o seu programa vai lá e pergunta, tem e-mail? E aí o servidor responde, não tem. Tem e-mail? Não tem. Até uma hora que ele vai perguntar, tem e-mail? O cara fala, tem. Então me manda um e-mail. Então, para cada 1000 vezes que você pergunta se tem e-mail, não vai ter. E aí, na 11ª lá, vai ter. E ele vai te responder que tem e vai te dizer qual é o e-mail.
Então você gera muito tráfego na rede, muitas requisições que não vão servir para nada. Você está perguntando se tem e-mail, o cara vai falar que não tem e-mail, tá certo? Mas em compensação, né? Em compensação, isso permite. Não, vou falar um pouquinho em compensação, o que permite depois. Vamos falar primeiro no modelo push. Não vou sair do foco. Então, vou só para manter a frase. Em compensação, o BlackBerry na época não fazia assim, né? O BlackBerry na época, o cara se registrava no servidor e a partir daí o servidor funcionava como push. Sempre chegava um e-mail e mandava para o cara. Gastava muito menos internet fazendo assim. Então, era muito bom, porque era muito caro. O plano de dados era muito caro. Então, quanto menos mensagem mandar, melhor, porque vai te cobrar menos. Qual o problema disso? Qual o problema dessa solução? O problema dessa solução é que, para isso funcionar bem, você não pode ter muitos clientes. Ou seja, não é uma solução que se pensou muito na escalabilidade dela. Aquele problema, o velho problema que eu falei da escalabilidade. Você, usando o modelo push, você tem acoplamento mais fraco, mas você não tem escalabilidade. Por que você não tem escalabilidade? Porque sempre que um cliente vai se... chega e-mail para ele vai se registrar no servidor, sempre que tem um e-mail, ele vai se registrar no servidor, ele tem que guardar, o servidor tem que guardar informações do cliente lá. Então tem que sempre ficar guardado as informações do cliente. Imagina que 1.000 clientes se registraram no servidor. O servidor tem que armazenar informações sobre esses 1.000 clientes lá. Imagina agora que 10.000 clientes se registram, que 1 milhão de clientes se registram. O servidor tem que saber quais são esses 1 milhão de clientes, tem que estar monitorando a caixa postal desses 1 milhão de clientes o tempo todo para saber se chegou coisa nova, tem que saber qual é o celular de cada um desses 1 milhão de clientes. Ou seja, o negócio é meio barra pesada se você tem muitos clientes. Então, quando você tem muito cliente, o negócio deixa de funcionar legal. Já o modelo tradicional de servidor passivo, apesar de você ter um monte de requisição, tem e-mail que não vai servir para muita coisa, o servidor não precisa armazenar nenhuma informação do estado de nenhum cliente. É um serviço que a gente chama stateless, é um serviço que não precisa armazenar estado de nenhum cliente. Por quê? Porque o cara pergunta, tem e-mail? O servidor vai lá, olha se tem e-mail naquele momento, diz, tem ou não tem. E não preciso ficar armazenando quem é o cara que eu respondi ou não, porque o cara vai perguntar de novo. Então, se pegar um e-mail hoje, o Gmail, o Outlook, esses caras que têm muitos clientes, quando você usa esse esquema de cliente-servidor tradicional, você tira a complexidade do servidor. Você aumenta um pouco o tráfego na rede? Aumenta. Mas como essas requisições, principalmente, são muito pequenininhas, perguntar só se tem e-mail ou não, e hoje em dia a gente não tem tanto problema de pacote de dados. Ah, professor, eu tenho só 1 GB por mês. Beleza. Esse perguntar se tem e-mail ou não vai consumir muito pouco, mesmo de 1 GB por mês. Certo? Ele vai consumir muito pouco. Não é esse cara que é o problema. Esse cara era o problema 10 anos atrás, 15 anos atrás. Agora não é mais o problema. Então, hoje em dia, essa solução da BlackBerry meio que caiu em desuso. E o Gmail, o Outlook, eles usam o modelo cliente ativo, servidor passivo, modelo cliente servidor tradicional. Tem e-mail? Não tem. Tem e-mail? Não tem. Tem e-mail? Não tem. Tem e-mail? Tem. Então me manda e-mail. Aí daqui a pouco eu pergunto de novo. Tem e-mail? Não tem. Tem e-mail? Não tem. Então eu fico o tempo todo fazendo polling, que se chama, que é perguntando, né, se tem alguma coisa ou não. Beleza? Mas para algumas, o modelo push não é de todo ruim, não. É só para e-mail, estou dando um exemplo que foi meio que jogado fora. A gente tem um modelo também que é conhecido como modelo de N camadas. O modelo de N camadas é um modelo cliente-servidor um pouquinho mais genérico que o modelo de cliente-servidor tradicional. No modelo de N camadas, eu tenho servidores que o cliente consulta alguma coisa ao servidor. O servidor, para responder o cliente, tem que antes consultar alguma coisa para um outro servidor. Para que, então, com a resposta que ele tem desse segundo servidor, ele possa montar uma resposta para o primeiro servidor. Processar e montar uma resposta para o primeiro servidor. Vou dar um exemplo bem concreto. Um cliente web, vai consultar uma página, você vai na FAESA, lá vai ver sua matrícula, você contacta o servidor web da FAESA. O servidor web da FAESA vai montar a página bonitinha para você, mas para isso ele precisa das suas informações de matrícula.
Então, o servidor web da FAESA vai consultar um outro servidor, vai ser cliente de um outro servidor, que é o servidor de banco de dados da FAESA lá, que tem suas informações de matrícula. O servidor de banco de dados vai retornar para o servidor web vai dar uma cara, vai mexer naqueles dados, dar uma cara bonita para eles, e vai responder para o cliente web. Então, eu tenho 3 camadas aí. O cliente, o servidor intermediário, que é o servidor web, e o servidor de dados, que é o servidor da ponta aí, né? Então, eu tenho, por exemplo, o servidor intermediário, o cara que está no meio, ele é cliente e servidor ao mesmo tempo. Ele é servidor do cliente web e ele é cliente do banco de dados, né? Ele é sempre cliente do banco de dados, sempre servidor do cliente web lá, né? Mas ele é servidor do cliente ao mesmo tempo, beleza? Esse é um modelo de 3 camadas. É o three-tier, né? É um modelo de 3 camadas. Mas eu poderia ter um modelo de 4 camadas. Eu poderia ter lá voltando lá para o meu Uber, eu tenho o meu celular, que vai acessar o Uber, que acessa um servidor do Uber. O servidor do Uber precisa acessar o servidor de mapas. O servidor de mapas, né, o serviço de mapas, aí, consequentemente o servidor de mapas. E o servidor de mapas precisa acessar um banco de dados para poder pegar os dados dos mapas, para poder construir um mapa, para mandar para o Uber, para poder 4 camadas. E se eu for pensar aí, eu posso pensar em 5, 6, 7 camadas. E de 3 camadas é o mais comum, né? Que é uma camada de aplicação de dados, né? É o cliente web, o servidor web, né? Que é o do meio aí, e o intermediário, e o servidor de banco de dados, que é o bom. Beleza? Assim como eu tenho N camadas, eu tenho um outro modelo de comunicação que é conhecido como peer-to-peer. Eu vou só dizer o que é de peer-to-peer, para caso alguém não saiba o conceito, mas a gente vai estudar mais para frente sobre o funcionamento mesmo de peer-to-peer, né? Enquanto no modelo de N camadas eu tenho um servidor intermediário, um ou mais, né? Um servidor intermediário, que ele é cliente e servidor ao mesmo tempo, ele é cliente e servidor ao mesmo tempo, mas ele é cliente do servidor de dados, ele é servidor do cliente web. No modelo peer-to-peer, é uma bagunça. Todo mundo é cliente e servidor ao mesmo tempo. Você não tem um cara que é só cliente e um cara que é só servidor. Todo mundo é potencial cliente ou potencial servidor dos outros. Tá certo? Então, quando estou usando isso para trocar arquivo, por exemplo, eu posso estar dando um arquivo para você e daqui a pouco você está dando um arquivo para mim. Então, nesse tipo de modelo, você não tem o papel definido. O papel ele é efêmero, em cada momento um tem um papel diferente do outro. E isso pode ir mudando ao longo do tempo. Agora eu sou cliente seu, daqui a pouco você é cliente meu, né? A gente associa muito isso, já falei aqui, né? A gente associa muito esse modelo à troca de arquivos, mas ele vai bem além disso, né? A gente pode usar esse tipo de solução para coisas muito mais avançadas do que simplesmente trocar arquivos, principalmente arquivos de vídeo, pirataria. Então. Mas é uma rede que se difundiu muito no mundo da pirataria, porque como não tem um servidor central, como todo mundo é cliente e servidor de todo mundo, é muito difícil eles terem uma rede dessa, né? Se eu vou lá e tiro esse cara aqui do ar, beleza, ninguém mais acessa ele, mas todo mundo se acessa entre si. Quando a gente for falar de peer-to-peer, a gente vai falar, inclusive, das questões legais aí, e por que ele é bem resiliente, porque ele funciona muito bem, é bem tolerante a falhas, né? Mas tem algumas soluções que elas são híbridas, tá? Para algumas coisas ela funciona no modelo cliente-servidor, para algumas coisas ela funciona no peer-to-peer. Vamos falar sobre isso mais para frente. A gente vai ter algumas aulas aqui só sobre peer-to-peer. E por último, um outro modelo de comunicação é o modelo de múltiplos servidores. No modelo de múltiplos servidores, eu tenho vários servidores que se comportam como se fossem um só. Então, no fundo, eu tenho um servidor de banco de dados, por exemplo, que está replicado entre vários servidores, e eu pergunto para algum deles. Quem me responder está ótimo. Eu não preciso perguntar só para o servidor A, ou para o servidor B, ou para o servidor C. Eu pergunto para o conjunto de servidores. E aí, um deles vai me responder. Vai dar o dado que eu quero. Pronto, quem me responder, tá bom. E qualquer um que me responda vai dar o mesmo para mim. A consulta que eu faço no Google, quando eu vou lá www.google.com, parece que eu estou acessando uma máquina só, mas eu estou acessando um pool de, sei lá, milhares de máquinas. Uma dessas máquinas vai me responder. Qual vai me responder? Não interessa, não importa. O que importa é a resposta. E essa resposta é a mesma, independente de qual máquina que vai me responder. Porque todo esse conjunto de máquinas responde como se fosse uma máquina só, ou a máquina do Google. Que é o que eu tenho aqui, ó.
3 servidores iguais aqui, esse cara quando vai consultar, ele pode ir para qualquer um desses 3, né? Tem forma de fazer isso, balancear a carga e tal, que também a gente vai ver mais para frente quando a gente vai falando desses múltiplos servidores aí. Por enquanto a gente está falando nos modelos de comunicação, né? Que então são cliente-servidor, N camadas, peer-to-peer e múltiplos servidores, mas depois a gente vai olhar com calma cada um deles, tá? Menos o cliente-servidor e o N camadas, eles são mais a base para os demais. Mas o peer-to-peer e os múltiplos servidores, a gente vai falar mais neles em algumas soluções específicas aí. Né? Principalmente quando a gente vai falando em cluster, né? Que a gente vai falar mais pra frente. Beleza? Deu para entender, pessoal, aí os modelos de comunicação? Tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza. Bom, esses são alguns conceitos iniciais para a gente começar a entender. A gente vai falar, vai entrar mais em alguns desses aqui. E além da gente entrar mais em alguns desses aqui, a gente vai usar esses conceitos, né, à medida que a gente for avançando. Vou falar, cliente servidor, falar, aqui é N camadas, aqui é P2P. A gente vai usar esses conceitos, então são conceitos importantes. Também vai entrando no sangue devagarzinho, beleza? E por enquanto é isso, essa parte introdutória, só para a gente ter uma noção do que leva a gente construir, de alguns pequenos desafios. E aí na próxima aula, depois do carnaval, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre replicação e sincronização e replicação. A gente vai dar uma pincelada lá nos relógios de Lamport, uma pincelada mesmo, não vou ficar aqui, para ficar aqui explicando com detalhes do relógio de Lamport, a gente gasta às vezes 2 aulas. Vou falar geral, se alguém tiver interesse, eu dou também mais algumas indicações de leitura. E aí a gente vai falar um pouco também de replicação, que aí começa a ser uma parte bem prática e bem interessante para a gente entender como é que funciona a replicação de dados na rede. Alguém quer falar alguma coisa?